Bom, então vamos fazer a nossa oração. Bem-vindas. Vinde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os vossos servos com a luz do Espírito Santo, fazei que nos regulemos segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, meninas, estamos na reta final para a Páscoa. E aí, o tema da aula de hoje, eu pensei da gente... a gente vai meditar uns 6 pontos aqui, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, essa frase, né, essa exclamação de São Pedro, ela reconhece, né, uma forma da gente se colocar no lugar de São Pedro e de reconhecermos todas as nossas misérias e também não só reconhecer as nossas misérias, mas também agradecer a Deus pelo seu perdão, né? Por sua infinita misericórdia. Então, Jesus, ele tem para com todos nós um olhar misericordioso que nos transforma. Joyce, linda, estamos começando. Então, Jesus tem esse olhar misericordioso que nos transforma. Então, São João, no capítulo 13, no versículo 21, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou... Deixa eu só trocar de óculos, gente, que eu não enxergo direito com esse. Ah, já estou nessa já. Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Então, imaginem vocês que nesse momento Jesus está à mesa com todos os seus melhores amigos, né? Coloquem-se no lugar de Jesus, né? Naquele momento mais íntimo, que ele sabe que um de seus melhores amigos vai traí-lo, né? Nesse momento mais íntimo, ele não faz o que qualquer uma de nós faria, né? Ele não denuncia a pessoa, né, com ódio, mas ele diz isso com comoção e com uma dor amorosa. É uma dor que conhece as nossas misérias, mas não se fecha nelas. E a gente pode aplicar tanto essa dor de Cristo, como quantas e quantas vezes, né, fomos nós que também traímos o amor de Deus por nossos pecados, né? Então, a gente também já traiu Jesus, né? Toda vez que a gente comete um pecado, né, por tibieza, né, por distração, por egoísmo, por orgulho, né? Todas as vezes que traímos Jesus, todas as vezes que pecamos, estamos traindo Jesus. E mesmo assim, mesmo quando nós traímos a Cristo com os nossos pecados, ele permanece, entre aspas, à mesa, partilhando o pão e oferecendo a cada uma de nós o seu olhar amoroso, o seu olhar misericordioso. Então, o segundo ponto para a gente meditar hoje a gente vai meditar 6 pontos para essa terça-feira da Quaresma. Pedro, né? São Pedro, o olhar que perdoa antes da culpa. Em Sulco, no ponto 964, São José Maria Escrivá escreve: o Senhor converteu Pedro, que o tinha negado 3 vezes,
sem lhe dirigir sequer uma única censura, com um olhar de amor. Então, esse é o estilo de Deus, né? Esse é o estilo de Jesus Cristo. Ele não acusa, ele nos chama de volta. Então, Jesus não aponta o dedo, né? Ele nos convida à verdadeira conversão. Jesus poderia ter dito, né, a São Pedro: ah, bem que te avisei, né? Mas Jesus não faz isso, né? Ele apenas olhou Pedro, e esse olhar foi o suficiente para despertar nele um choro de dor e de amor. Então, na prática, gente, quantas vezes ao cair, né, por conta dos nossos pecados, nós escutamos vozes internas da nossa consciência, né, nos acusando mesmo, né? Ou pior, né, nós mesmas, né, quando nós caímos, nós mesmas, entre aspas, nos maltratamos interiormente, né? A gente fica com vergonha, a gente fica triste, a gente fica se sentindo a pior das criaturas, mas Jesus não tem esse olhar, né? De apontar mesmo os nossos erros para cada uma de nós. Não, né? Ele nos olha com misericórdia, com amor e com misericórdia. E se São Pedro foi transformado internamente, né, através desse olhar de Jesus, nós também podemos nos transformar. Como? Como que a gente pode se transformar? Recomeçando hoje mesmo. Então, caiu? Vai lá, pede perdão para Deus, né? Senhor, me perdoa. Se for um pecado venial, um pecadozinho leve, uma falta, uma distração, né? Pede desculpas rapidinho, né? Jesus, me perdoa, né? E recomeça, né? A gente não tem que ficar chorando, como dizia a vovó, né? Chorando leite derramado eternamente. Em Sulco, no ponto 964, São José Maria escreve: Oxalá possamos dizer-lhe, como Pedro, Senhor, tu sabes tudo e tu sabes que eu te amo. Então, repetir essa jaculatória para Jesus, né? Várias vezes ao longo do dia, né? A gente não consegue, gente, passar 24 horas do dia sem cometer uma faltazinha, né? Alguma falta a gente vai cometer, né? O terceiro ponto para a gente meditar hoje é sempre lembrar que Deus jamais se escandaliza de cada uma de nós. Deus jamais se escandaliza. Pode ser o maior pecadão do universo, que Deus não fique escandalizado. Então, São José Maria escreve, né, em É Cristo que Passa, no ponto 64, Deus não se escandaliza dos homens. O nosso Pai do céu perdoa qualquer ofensa, quando o filho volta de novo para ele. Então, essa frase, gente, deveria estar tatuada no nosso coração. Tudo que Deus quer é que a gente volte para ele, né? Caiu, recomeça. Pede perdão para Deus, se for um pecado mais grave, já procura um padre, né, para fazer uma boa confissão, né? Por quê? Porque Deus não se escandaliza com as nossas falhas, né? As nossas falhas como mães, as nossas falhas como esposas, as nossas falhas como profissionais, como filhas, como amigas, né? Deus nunca se escandaliza. A gente pode ter se afastado da oração, a gente pode ter guardado mágoas, a gente pode ter faltado à missa, a gente pode ter nos tornado duras de coração. Eu tenho uma amiga muito engraçada que ela fala coração piludo. A gente pode ter ficado coração piludo,
diante, né, das outras pessoas, dos erros das outras pessoas, ou mesmo insensíveis diante dos nossos próprios erros, por isso que é tão importante um bom exame de consciência. Ou seja, na verdade, o Deus que é nosso Pai, ele está nos esperando com alegria o nosso retorno. Né? Assim como no Evangelho ele esperou o filho pródigo, né? E fez aquele baita daquele banquete, festejou. Festejar o filho pródigo significa exatamente isso. Era um filho que perdeu o estado de graça no seu coração, escolheu, né, o pecado e depois se arrependeu e voltou à casa do pai. Como que a gente volta para a casa do pai? Através do arrependimento, né? Do arrependimento verdadeiro. Então, um exemplo prático, né? A quaresma, né? Pode até ser que a gente tenha começado super bem a quaresma, né? Fazendo um monte de sacrifício, de mortificação, né? Eu coloquei lá no grupo aquele PDF, né? Aquele livrinho de oração da Nazaré, né? A gente começou rezando, né? As meditações diárias da Nazaré para a quaresma, né? E, de repente, a gente desanimou, parou, começou a rezar dia sim, dia não, né? Hoje é o dia de recomeçar. Então, a gente não tem que ficar choramingando águas passadas, né? Quem anda para trás é caranguejo, né? A gente não é caranguejo, né? A gente anda para frente. Caiu, levanta. E como é que a gente vai levantar? Pedindo perdão a Deus. Sem medo. A gente vai pedir perdão para Deus sem medo, sem fingir. A gente vai escancarar nosso coração para Deus na confissão. Vai escancarar, vai falar, vai confessar de verdade, fazer um bom exame de consciência e não deixar ficar nenhuma pulguinha infestando ali o nosso coração, né? A gente vai limpar o nosso coração não vai ser mais um coração peludo, vai ser um coração bem depiladinho, né? Por quê? Porque Deus quer a verdade do nosso coração, né? Deus não quer fingimento. O quarto ponto é sempre lembrar, né? Sexta-feira da Paixão está chegando, sempre lembrar que quem cura é a dor, né? Então a gente tem que sentir dor diante de Deus, é natural que a gente sinta dor diante dos nossos pecados, né? E é uma dor de amor. A dor que São Pedro sentiu quando ele negou a Cristo 3 vezes foi uma dor de amor, né? Em Caminho, no livro Caminho, São José Maria Escrivá, no ponto 436, ele escreve: dor de amor, porque ele é bom, porque é teu amigo, que deu a sua vida por ti, porque tudo o que tens de bom é dele, porque o tens ofendido tanto, porque te tem perdoado, ele, Deus, né? Ele tem perdoado a ti. Chora, meu filho, de dor, de amor. É muito bonita essa passagem, né, do Caminho. Ou seja, gente, não é uma dor neurótica, sabe? Não é para ninguém pegar o chicotinho, ficar se batendo, não é uma dor escrupulosa, sabe? Ah, eu não presto, eu sou terrível, né? Nossa, eu não sirvo para nada, né? Não é uma dor escrupulosa, né? É uma dor, aquela dor, né, da esposa que decepcionou o marido, né, da mãe que decepcionou os filhos, né, da filha que decepcionou os pais, né, sei lá, né, da profissional que decepcionou um cliente, que decepcionou uma equipe, que decepcionou, né, essa dor, né, daquela mãe, né, que se sente muito aquém das suas obrigações, que não está dando conta do recado, né? Da mulher que olha para o céu e diz, né? Como é que eu posso ter esquecido de ti,
Senhor, sendo tão amada por ti. Porque todas as vezes que a gente cai, todas as vezes que a gente comete um pecado, no fundo, a gente pecou porque a gente simplesmente esqueceu de Deus. Né? A gente falou, não, Deus, agora você dá licença um pouquinho, que eu vou mergulhar nesse pecado da gula aqui, tchau e benção, daqui a pouco eu volto, tá? E então é isso, né? Bem-vinda, Aninha! Tá gravando, depois eu compartilho o link com vocês. Tá bom. Ou seja, essa dor da contrição, quando ela é verdadeira, ela não nos paralisa. Na verdade, ela nos purifica. É a dor de amor que nos torna mais doces, que nos torna mais humildes, que nos torna mais gratas e que nos torna mais belas também, né? Belas por dentro e por fora. E o quinto ponto para a gente meditar hoje é sobre o sacramento da confissão. A confissão, gente, o sacramento da penitência, a confissão é um lugar de reencontro com Deus, né? Onde a gente recupera aquela graça santificante que nós recebemos no batismo, né? Que nós recebemos novamente na crisma, né? Quando que a gente perde a graça santificante? Né? A graça santificante é o elo que nos une a Deus. E como que a gente se separa de Deus? Através do pecado mortal. Quando a gente comete um pecado mortal, esse elo se rompe. E a gente só consegue unir novamente esse elo com Deus através do sacramento da confissão. Então, na meditação do Santo Rosário, né, no quinto mistério glorioso, a gente medita assim, né? Jesus, que eu nunca mais te perca. E saem de todo o nosso ser gemidos de profunda contrição. A confissão, gente, é esse lugar onde a graça nos reconstrói desde o fundo do nosso ser, desde o âmago do nosso ser, né? Talvez, como Pedro, nós tenhamos chorado amargamente por dentro, né, de arrependimento, mas precisamos passar do choro para o encontro, passar da dor para a alegria de saber-se novamente unidas a Deus, né, através do elo da graça. Não basta sentir culpa, né? Tem gente que fala assim, não tem problema, eu me confesso aqui com Deus, no meu quarto mesmo, né? Eu sinto culpa, peço perdão para Deus e tudo bem, né? Não basta somente sentir essa culpa, né? A gente precisa do sacramento. É preciso voltar para Deus. Deus não quer que a gente seja um bando de arrependidinho e mais nada. Né? Deus quer que a gente volte para Ele, que a gente reconstrua, que a gente recomece o nosso amor com Ele, né? A nossa relação de união e amizade com Deus, né? E a confissão, né, que é um lugar de reencontro com Deus, a confissão, gente, o sacramento da confissão é como se fosse um abraço de Deus. Todas as vezes que eu me confesso, eu recordo essa passagem do Evangelho do Filho Pródigo, eu fico imaginando o abraço que esse pai deu nesse filho pródigo, né? Foi um abraço muito mais do que apenas um abraço de perdão, né? Foi um abraço ele deletou, né? Toda a culpa, ele deletou toda dor, né? Deus faz isso, né? Por amor a cada uma de nós. É como se ele pegasse uma borracha mesmo. Olha, até aqui eu fui essa porcaria aqui, vou lá, peço perdão para Deus de uma forma contrita, arrependida, e no sacramento da confissão é como se Deus pegasse uma borracha e eu saio dali feliz da vida. É bonito de ver, né? Eu não sei se
alguma de vocês, esse final de semana, a gente passou o final de semana em São Paulo, e nós fomos à missa todos os dias, eu e Matheus, na Igreja Santa Generosa, fica ali no Paraíso. Não sei se alguém já assistiu missa lá. É muito interessante, eles colocam na lateral direita da parede da igreja várias cadeiras, e lá no fundo, né, fica um padre confessando, né, e as pessoas vão, a fila vai pulando de cadeira em cadeira, as pessoas entram ali para o confessionário para se confessar e depois saem, né? E é impressionante, eu queria ter filmado a cara de felicidade das pessoas saindo da confissão e foram correndo ali pedir para o ministro, a missa já tinha acabado, pedir para o ministro para poderem comungar, né? Poder comungar depois de tanto tempo, né? E não existe alegria maior, né, do que poder comungar o próprio Cristo vivo. Ou seja, em caminho, no número 712, São José Maria escreve, aspas, bem fundo caíste, ponto de exclamação. Começa os alicerces daí de baixo. Ser humilde, fecha aspas. Então, né, o que ele quer dizer com isso, né? Então, se eu sei que eu tenho o hábito de cair em tentação, em determinado pecado, que é sempre aquele pecadinho que eu estou sempre me confessando igual, né? Então, evitar se expor, né, a esse risco desse mesmo pecado. Deus gosta de almas humildes, né, e não de almas perfeitinhas. Teve uma aula que eu falei sobre os santos para vocês, que os santos não eram pessoas perfeitinhas, né, sem defeitos. Os santos eram pessoas que lutavam muito para sempre manter esse elo de amor com Deus, né, da graça santificante, manter esse elo de amor com Deus sempre muito vivo, né? Então, essa é a característica dos santos, né? Só a humildade permite que a graça atue nos nossos corações. Só os corações quebrados permitem que o Espírito Santo entre por suas frestas, né? Porque o orgulhoso fala o seguinte: eu não preciso de Deus, né? Tá tudo bem, né? Ou então, eu faço minha religião do meu jeitão aqui, tá bom, né? Para que eu preciso comungar, né? Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, mas tudo bem, né? Eu rezo aqui, eu e Deus, e tá tudo certo, né? Jesus Cristo instituiu o sacramento do perdão, mas tudo bem, eu vou lá e no meu cantinho ali, no meu quarto, peço perdão. Então, a gente tem esse hábito, né, de criar a nossa própria religião, muitas vezes por orgulho, né? Por orgulho a gente não busca os sacramentos, né? E depois, o sexto ponto, né, e último ponto, é buscar, né, ter essa fé sempre viva, né? Essa juventude da alma. Quem que tem a alma sempre jovem? Né? Os santos têm a alma sempre jovem. Por quê? Porque são as pessoas que recomeçam sempre. Não são as pessoas que não caem nunca. Os santos também caíam, né? Mas a alma dos santos, ela é jovem porque eles recomeçaram sempre. Em Provérbios, no capítulo 24, aspas, adverte a Escritura Santa que até o justo cai 7 vezes. E São José Maria complementa, né, no livro Caminho, no número 712, aspas, manter a alma jovem e profundamente humilde e recear qualquer forma de aburguesamento espiritual. O que seria um aburguesamento espiritual? É a alma velha. É a alma velha, aquela alma que não quer renascer, que não quer renovar, né? Aquela alma velha que não quer falar coisas boas, só quer ficar reclamando, né? O que envelhece a alma não é a idade, é o orgulho. É achar que já sabe tudo, é achar que não precisa mudar. Eu não preciso mudar, eu sou ótima.
Quem falou que eu preciso mudar? Né? É achar que já tentou. Ah, já tentei. Ih, mas ó, não deu certo. Ih, não gostei do padre da paróquia. Ih, tinha lá uma ministra lá na igreja antipática, não fui com a cara dela, então a igreja não é para mim, né? Então, isso tudo podem ser manifestações do nosso orgulho. Talvez, né, cada uma de nós, a gente pudesse pensar, né, eu sou assim mesmo, né, não vou mudar, né, eu já sou assim, né, eu já perdoei, eu já me perdoei, né, eu já perdoei, e não vou mudar, não preciso mais do que isso, né, para mim, minha fé, assim, já tá bom, já me basta, né, mas o que uma alma jovem diz? Aspas, Senhor, mais uma vez, quero começar de novo. E Deus é exigente, gente. Deus quer amor com A maiúsculo de cada uma de nós. Deus quer uma amizade verdadeira de cada uma de nós. Né? Deus não quer que a gente lembre dele de vez em quando. Né? Deus quer que a gente se lembre dele o tempo todo. Né? Que a gente ofereça o nosso trabalho por amor a ele, que a gente ofereça os nossos sacrifícios por amor a ele, né? E que a gente reze, que a gente faça oração, que a gente converse com ele. E para concluir, exatamente isso, que sejamos almas, né, de oração. Senhor, tu sabes tudo. A nossa oração deve começar exatamente assim. Senhor, tu sabes tudo. Terminar o dia dizendo, olha, Jesus, tu sabes tudo. Você viu, né, as porcarias que eu fiz hoje, né? Então te peço perdão, te dou graças por essas coisas maravilhosas que aconteceram ao longo do dia, né? Coisas pequenas e tudo mais. Jesus não espera uma performance perfeita, né? Espera um coração sincero, como o de Pedro, que caiu, e depois que São Pedro caiu, ele amou ainda mais, né? Como se São Pedro, né? Se a gente acompanha a vida de São Pedro no Evangelho, é como se a conversão de São Pedro, depois que ele negou Jesus 3 vezes, foi uma coisa tão espetacular, é como se ele, com a graça de Deus, como se ele tivesse superpoderes, né? Tanto é que ele instituiu a nossa igreja. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, essa deve ser a nossa jaculatória essa semana. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, quando a gente cair, rezar essa frase, né? Rezar essa jaculatória várias vezes por dia, ao longo da Semana Santa. E para finalizar, né, alguns exercícios que a gente poderia fazer durante essa semana. Primeiro, um exame de consciência à noite, bem feito, com sinceridade. Eu vou colocar para vocês no grupo um exame de consciência bem legal para vocês se prepararem para a confissão antes da Páscoa. É muito importante essa confissão antes do Tríduo Pascal, com espírito de dor, de amor, né? Olhar para Jesus crucificado e repetir: Jesus, se eu te perdi, que eu nunca mais te perca. Se eu te perdi, que eu nunca mais te perca. E se caiu, vai lá e reza isso de novo, e pede perdão e recomece. Evitar acusações internas inúteis, né? A gente tem que trocar aquela mania de dizer, eu não presto, né? Meu coração é peludo mesmo, eu não vou mudar, eu sou orgulhosa mesmo, eu sou preguiçosa mesmo, eu sou egoísta mesmo, né? Não vou mudar, eu sou gulosa, né? Eu sou sei lá o quê, né? A gente tem que trocar esse não presto por ele me olha com amor. Jesus está te esperando, né? Jesus está te esperando vivo no sacrário. Né? Então, aproveitar essa semana da Páscoa, né, para procurar o sacrário várias vezes, né, rezar diante do Santíssimo várias vezes, Deus está vivo ali. Um coração contrito, isso está em Salmos, tá? É o Salmo 50. Um coração contrito e humilhado, ó Deus, tu não desprezas. Não despreza. É isso, meus amores. Terminamos. Ai, que bom, pontuais.
Podem ligar a câmera, vamos fazer a oração final, e aí eu já desligo a gravação. Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos dê a sua paz e a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou parar a gravação.